Ao ouvir esta mensagem, a sua vida será impactada com o poder de Deus. Quando você não conseguir mais resolver sozinho, quando você não tiver mais força de ficar de pé, quando não tiver mais palavras para sair da tua boca, só a lágrima, só o choro, aí Deus vai entrar em cena e vai mostrar para você que Ele é o grande El Shaddai. Inspirada pelo Espírito Santo e ministrado pelo diácono Diego Ribeiro, do projeto Semeando Avivamento. Prepare o seu coração e seja tocado pelo poder de Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Graças a Deus por estar mais uma vez aqui ministrando. Eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Somente o versículo 2, que fala sobre uma nova vida. Livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 2. Amém? Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Quando o irmão Roberto falou comigo, domingo passado, para estar trazendo essa palavra nessa noite, o Senhor é culto de libertação, e o Senhor falou comigo aquela passagem lá no livro de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente falando sobre libertação, culto de libertação, o que traz libertação é a palavra de Deus. A palavra de Deus, para nós sermos libertos de alguma coisa, de alguma prática, de algum espírito, de alguma coisa mal que nos afaste de Deus, a única coisa que pode nos ajudar a melhorar e a se libertar é a palavra de Deus. É onde que Jesus falando: purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente muitas vezes fica triste com a palavra de Deus, porque a gente lê e não entende nada. Aí muitas vezes a gente fica triste, deixa de ler. Muitas vezes a gente perde a vontade de ler porque não entende. Mas eu ouvi um exemplo que eu achei muito interessante. Ele dizia assim: uma caixa, aquelas caixas cheias de corda, encordeada, ela não suporta a água, ela não prende a água. Porque quando coloca nela, como ela é feita de corda, a água passa pelos buracos e também pela corda. Então, aquela caixinha de corda, ela não segura a água. Mas cada vez que a água vai passando ali, que a gente coloca a água, vai deixando aquela caixinha limpa. Assim acontece com a palavra de Deus. A gente lê, muitas vezes não entende, mas cada vez que a gente vai lendo, ela vai nos purificando e ela vai nos limpando de todo o pecado, em nome do Senhor Jesus. Como ter um viver transformado? Essa é a palavra que eu quero trazer para a gente aqui essa noite. Como ter um viver transformado? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, somos convidados a viver uma nova vida, a deixar as coisas velhas para trás, a deixar de fazer aquilo que a gente fazia no passado. Como a gente costuma dizer, eu não sei se vocês usam aqui essa palavra, mas é esse exemplo, é quando o povo de Israel estava no Egito. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles viviam conforme a cultura do Egito, porque passaram muitos anos ali no Egito e perderam a sua cultura, perderam aquela essência que Deus ensinou para eles.
E a mesma coisa acontece conosco. Quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou de frente do Mar Vermelho, eles ainda tinham as práticas e ainda se lembravam das coisas do Egito. Tanto é que mesmo eles vendo o livramento de Deus, mesmo eles vendo tudo que Deus tinha feito com as pragas contra os egípcios, quando chegaram diante do Mar Vermelho, a primeira coisa que eles falaram foi: lá no Egito não tinha cova para a gente morrer lá? Lá no Egito não tinha cebola para a gente comer? E agora a gente vai ficar aqui nesse deserto, não tem nada, não tem nem comida, a gente vai morrer, seria melhor estar no deserto, no Egito. Então, a nossa saída do mundo para Cristo é parecido com a saída do povo de Deus do Egito. Quando a gente aceitou a Jesus como o único e verdadeiro Salvador, saímos do Egito, que significa o mundo, e viemos para Cristo viver uma nova vida. Mas a questão é, como ter uma nova vida? Como viver essa nova vida? Porque muitas vezes a gente se lembra das coisas do Egito, se lembra da cebola do Egito, se lembra que lá no Egito tinha cova para a gente morrer. E se esquece que o nosso Deus é grande e maravilhoso, e é o Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa que Ele quiser em nossas vidas. A gente se esquece do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por exemplo. E se esquecemos que se hoje a gente morrer, temos o nosso nome escrito lá no céu, e estaremos indo lá para o céu, em nome do Senhor Jesus. Então, às vezes isso parece que não chama nossa atenção. Parece que as coisas do passado ainda é mais atraente do que essa vida que a gente tem hoje. E muitos de nós, algo real, é que a gente não se libertou das coisas do Egito ainda. Tem muita coisa ainda que a gente gosta. Tem muita coisa que a gente faz. Uns faz escondido e outro faz para todo mundo saber e diz que quem manda na sua vida é você. Mas a gente se esquece que Jesus, além de ser Salvador, Ele é Senhor. Muitas vezes a gente só conhece Jesus como Salvador, para salvação, e acha que a gente manda em nossa vida. Mas depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, para ser salvo, tem que reconhecer Ele como Senhor. Então, se Ele é Senhor, é Ele que manda em nossa vida. Se Ele é Senhor, é Ele que tem todo o domínio, e é Ele que diz o que vai fazer e o que é para fazer das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E não se conformeis com este mundo. Para ter uma vida transformada, é preciso ter a mente de Cristo. Para a gente não se conformar com esse mundo, e para a gente viver uma nova vida em Cristo, precisamos ter a mente transformada. Muitas vezes, a gente sai do Egito, como eu falei, vem para a casa do Senhor, entra na família de Deus, só que a nossa mente é uma mente mundana ainda. A nossa mente é uma mente ainda daquelas coisas pequenas, daquelas coisas passageiras lá do Egito. Muitas vezes servimos a Deus há muitos anos, viu? Não é só novo convertido, não. É crente antigo também. Muitas vezes a gente está na igreja, mas tem a mente mundana ainda. Temos na igreja, adoramos a Deus, mas a mente é aquela mente, se alguém pisar no pé, a gente vai para cima para brigar, porque a raiva está no coração, o ódio está no coração ainda. É aquela mente que está na igreja servindo a Deus, mas não pode ouvir nada, que já sai falando para todo mundo. É aquela mente que ainda é a mente passada, não mudou a mente. Mas para viver um viver transformado, para sair do Egito, tem que sair completamente. A gente não pode estar aqui na casa do Senhor, mas ter a mente antiga, aquela mente do passado, a mente que pensa nas coisas pequenas ainda. A Bíblia diz que a gente agora não pertence mais a essa terra, somos cidadão celestial. E ele disse assim lá em Colossenses: pensai nas coisas que são lá de cima. Se a gente hoje não pode perder tempo com essas coisas da terra, a nossa mente hoje não pode mais ficar se lembrando das cebolas do Egito.
Se lembrar das catatumbas do Egito, das sepulturas do Egito, porque a Bíblia diz que lá no céu não terá mais lágrima, porque Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então não tem por que ficar se lembrando do Egito. Lá no céu a gente não precisa mais de roupa, porque nosso vestuário lá não vai se estragar. Lá no céu vai ser uma vida eterna de louvor e adoração a Deus. Teremos uma mansão celestial, mas a gente sabe que Deus tem tudo isso para nós, mas ainda continua se lembrando das coisas do passado. Esse é o problema, porque a gente vem para a igreja, está adorando a Deus, serve a Deus, mas a nossa mente ainda continua sendo a mesma. Por isso que ele disse, transformai pela renovação do vosso entendimento, a mente de Cristo. Se a gente não tem ainda, se chegamos aqui essa noite e ainda continuamos pensando como antigamente, continuamos pensando com a mente do Egito. Que mente do Egito é essa? É aquela mente de quando você ainda não era servo de Deus. Nessa noite eu creio que o Espírito Santo está entre nós para transformar a nossa mente e libertar a nossa mente de todo e qualquer pensamento mundano e qualquer coisa que venha atrapalhar o agir de Deus em nossa vida. O campo de batalha do diabo, sabe onde é que é? Na sua mente, na minha mente. É o maior campo de batalha, é na nossa mente. A nossa maior briga é contra nós mesmos. Muitas vezes Paulo diz que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Porque mesmo ele se controlando, sendo um dos maiores apóstolos, mesmo ele ganhando um continente para o Senhor, mesmo ele disposto a morrer, mas o maior inimigo dele era ele mesmo. Era o maior inimigo dele. Por isso que ele clamou a Deus e pediu para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Mas Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mesmo você é fraquinho, mas continua nessa adoração, continua buscando a Deus, continua servindo a Ele, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus opera. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Como é que a gente é transformado? De glória em glória. Não tem como ser transformado com as coisas do mundo. Não tem como ser transformado se a gente não quiser ser transformado. Não tem como a gente ser transformado se a gente continuar tendo o mesmo estilo de vida que a gente tinha no passado. Muitas vezes a gente até quer mudar e quer que Deus mude, mas não toma a atitude de quem quer mudança. Quer mudar, mas não toma uma atitude. É a mesma coisa de falar para uma pessoa que fuma, para ela deixar de fumar. E ela até vem para a igreja, mas não larga o cigarro. E que Deus é esse? Que a palavra dele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então esse Deus não é o que ele diz que é. Então o que a Bíblia diz não é a verdade. Mas aí é que está. Deus é sempre verdadeiro e todo homem é mentiroso. O que se culpa o homem? Se culpa do seu pecado. A culpa não é de Deus. A questão é, nós que temos que tomar uma atitude. Porque nós somos transformados com o rosto descoberto. Porque hoje a gente não precisa mais pedir: pastor, ore por mim, pastor, porque eu estou precisando. Não, precisa não, querido. Você pode dobrar o seu joelho, entrar na presença de Deus e você próprio falar com Deus. Porque o véu do templo foi rasgado. O pastor, ele é o que cuida da gente, é ele que ora por nós, é ele que toma conta. Mas hoje, eu e você tem liberdade para entrar na presença de Deus também.
com o rosto descoberto. Hoje não tem mais véu para cobrir nosso rosto. Hoje não é só uma pessoa que pode entrar na presença de Deus. Qualquer um, quebrantado e com o coração contrito e com humildade, pode entrar na presença de Deus. E é certo que Ele ouvirá a tua oração e irá responder. Aleluia. Então esse é o lugar certo. Se hoje é culto de libertação, eu creio que o Deus que está aqui entre nós é o Deus que liberta, é o Deus que muda caráter, é o Deus que muda a personalidade, é o Deus que apaga a memória do passado, é o Deus que tira o gosto pelas coisas do mundo. Eu ouvi um testemunho de um irmão que ia se batizar, e um dia antes que ele ia se batizar, ele foi para um bar tomar uma água mineral. Quando chegou lá, ele não aguentou a tentação e comprou uma cerveja. E começou a beber. 1, 2, e ficou por lá mesmo. E aí os irmãos passaram e viram. No dia que ele foi se batizar, ele sentiu uma angústia tão grande, que ele estava já na fila com a roupinha branca para ir para o batistério. Mas aquela angústia é tão grande no coração dele, que ele saiu correndo e foi embora para casa. Só que aí ele dobrou o seu joelho e disse: Deus, eu quero te servir, eu quero me batizar. Mas às vezes essa tentação, essa vontade é mais forte do que eu. Me dá força para eu mudar, me dá força para eu deixar. Passou o tempo. Depois ele foi novamente para o bar, comprar água. Chegando lá, ele viu uma pessoa bebendo do lado dele. E aquele cheiro de cerveja, de ceva, começou a entrar na narina dele. E ele sentiu vontade de vomitar e foi para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele responde oração. Ele é um Deus que muda. A gente não pode. Tem coisa que a gente não faz. Uma vez eu vi lá em Recife um ônibus que dizia assim, um outdoor: Clínica de reabilitação para drogados, libertação, restauração e cura. Eu disse: epa, isso aí não. Não. Só quem faz isso aí é Jesus. Não, isso aí não faz não. Pode até ajudar psicologicamente, mas libertar de vez, só Jesus faz isso. Libertar de uma forma sobrenatural, só Jesus. A clínica ajuda, mas se não tiver uma orientação espiritual, chamando a presença de Deus, não tem como mudar. Lá no livro de Zacarias diz que tem coisa que o homem não consegue fazer, que só quem faz é o Espírito Santo. E uma das coisas que só quem faz é o Espírito Santo, é libertar o homem do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, pensai em que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse deve ser o nosso pensamento. O máximo que a gente poder evitar contenda, briga, disse-me-disse, dissensão, separação, panela, tudo que a gente puder evitar, é melhor, porque essa é a mente de Cristo. É isso que Deus se agrada que a gente pense. Se a gente puder apagar o fogo, porque a Bíblia diz que uma língua consegue colocar fogo em toda a floresta. Uma língua, uma palavra, consegue criar contenda entre os melhores amigos. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo quer mudar a mente aqui essa noite. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai mudar a nossa mente. Vai tirar tudo aquilo que a gente pensa que não agrada a Ele. Toda aquela lembrança do Egito. Porque tem muitas vezes a gente conta coisas que a gente fez no passado e se alegra. E conta vantagem. Porque existe ainda alguma coisa ainda que nos atrai no passado. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo, ele está aqui para mudar os nossos pensamentos em nome do Senhor. Para ter um viver transformado, é necessário manter um relacionamento real com Deus, através da sua palavra e da oração. Muitas vezes a gente quer ter um viver transformado, e até quer ter a mente de Cristo. Mas como ter a mente de Cristo
se a gente não conhece o manual que revela Cristo, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Osés, também no livro de Lucas, que nós erramos porque não conhecemos a palavra. Como é que a gente vai ter um relacionamento real com Deus se a gente não gosta de ler a palavra? Como vamos ter um viver transformado se a bússola que nos guia, que nos ensina a viver, a gente não tem intimidade com ela? A gente não tem o costume de ler a Bíblia. Então muitas vezes a gente erra porque não lê a Bíblia. Se lesse, a gente sabia que era errado. Porque errado muitas vezes não é nem a atitude, é o intento do coração. Tem vezes que a gente faz coisa boa, mas que é errado, porque o coração está sujo, o coração está mal, a vontade do coração era outra. Às vezes a gente dá uma oferta, e uma oferta parece ser uma coisa boa, mas a gente dá uma oferta, está vendo isso aqui, irmão? Foi eu que dei, olha, isso aqui foi eu, viu? A oferta é coisa boa, mas o desejo no coração é difícil, é diferente. Ele quer aparecer, ele quer se amostrar, ele quer mostrar que fez. E se a gente lesse a Bíblia, a gente sabia que uma mão faz, a outra não precisa saber. A gente fosse ler na Bíblia, a gente descobria que coisa simples, a gente não precisava errar, a gente não precisava fazer aquele erro. Por que o povo erra? Porque não conhece a palavra de Deus. A gente muitas vezes faz a dieta, eu acho que eu falei aqui domingo passado, não estou lembrado. A gente se esquece que não precisa fazer dieta de ler a Bíblia, porque era nosso manual que nos levará para o céu. É ela que revelará Jesus para a gente. Jesus se revela, Diego, de forma sobrenatural? Sim, se revela. Só que para quê? Revelação se ele deixou a sua palavra. Para que profecia se ele deixou a maior profecia em nossa mão? Muitas vezes a gente quer profecia, que Deus revele a alguém, que Deus fala através de alguém, mas a gente se esquece que era só ler a Bíblia e Deus falaria conosco. Quando eu fazia um programa de rádio lá em Recife, a nossa igreja de CPB lá em Recife, tem uma rádio, a Rádio Atalaia, e eu fazia um programa de 11 a 1 da manhã. E aí os irmãos têm a costume de pedir oração, né? Pedir palavra, só que eu nunca gostei de dar versículo para ninguém. Eu nunca gostei. E aí tinha uma irmã que todo dia ligava, de segunda a sexta, de segunda a sexta. Aí teve um dia que ela ligou e falou assim: irmã, a senhora tem uma Bíblia aí perto da senhora? Ela falou: tenho não, porque eu já estou deitada. Aí eu falei: irmã, como é que a senhora quer versículo, se a senhora nem com Bíblia está na mão, irmã? Sabe o que a senhora quer que Deus fale com a senhora? Pega a Bíblia e leia. Aí ela ficou meio assim, em silêncio, e eu falei: me perdoe, não me tenha por ignorante, mas eu vou dar uma palavra para a senhora que a senhora quer ouvir. Eu vou dar para a senhora um versículo de vitória. Eu vou dar para a senhora: não temas porque eu sou contigo. Mas e se Deus quiser falar outra coisa com a senhora? Não é melhor ler a Bíblia e ouvir Deus falar? Do que sair por aí pedindo versículo, do que sair por aí pedindo a um irmão ou a outro para orar? Não é melhor ler a Bíblia e pedir para Deus falar com você? Aí ela ainda não ficou com raiva de mim, graças a Deus. No outro dia ela ligou pedindo um louvor, aí pedia oração, mas palavra não pedia. Aí ela ia até a Bíblia, porque muitas vezes a gente fica dependendo das pessoas para que ela ore, para que ela dê palavra, e se esquece que a maior profecia está na nossa mão. É só abrir que Deus fala conosco. Mas muitas vezes Ele não fala o que a gente quer. Esse é o problema. É por isso que a gente não gosta muito de ler a Bíblia, porque nem sempre Deus vai falar o que a gente quer ouvir. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele vai falar o que a gente precisa ouvir. No livro de Mateus também diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Como é que a gente vai conhecer o poder de Deus se a gente não conhece o Deus de poder? Como é que a gente vai conhecer o poder de Deus se a gente não conhece o Jesus de poder? Então, querido, nessa noite, se queremos ter um viver transformado, vamos começar a ler a Bíblia e a orar, e a falar com o Papai do Céu, face a face. Porque, como eu falei, não existe mais barreira que impeça, nem eu nem você, a chegar diante dEle. Porque o véu foi rasgado. E se esse véu foi rasgado, hoje temos livre acesso para chegar diante dEle.
A Igreja Católica dominava tudo. E a Bíblia não era escrita na linguagem que o povo conhecia. Era escrita no latim. E latim era linguagem de rico, era de rei, de imperador. Então o povo que nem nós, não sabia nem o que era que tinha na Bíblia escrito. Mas o Papa estava lá, rezando a missa. Mas o Papa estava lá, falando. E detalhe, ele rezava e fazia a missa em latim. E de costa para o povo. E o povo pagava indulgência. E o povo achava que para ser salvo tinha que dar dinheiro. Achava que para ser salvo tinha que pagar a penitência. E a Bíblia estava lá escrito que a salvação não é por obras, que a salvação é por fé. A salvação é pela obra redentora do Senhor Jesus. Até que um homem foi ler a Bíblia, Martim Lutero, e tinha lá: a salvação é pela fé, é pela graça, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Até então teve a restauração e a reforma da igreja. E hoje a gente está aqui e tem a palavra em nossa língua, a gente pode ler, conseguimos entender pela ação do Espírito Santo, e a gente hoje só erra se quiser. O pastor está pregando, eu estou pregando aqui nessa noite, anota o versículo, anota alguma coisa que eu falei, chegou em casa, vai ver se é verdade, vai ver se aquilo está na Bíblia. Se não tiver, você descarta, mas se tiver, guarda a palavra no teu coração, porque muitas vezes a gente está errando, mas está errando porque quer, está errando porque não conhece. Às vezes a gente vê aqui alguma pessoa falar alguma coisa, e a gente está engolindo tudo, está engolindo, mas a salvação é pela graça, e a libertação é por conhecer a palavra, é por conhecer a verdade. Então, se queremos ser libertos, vamos voltar a ler a Bíblia, e vamos voltar para o Senhor Jesus. Aleluia. Para ter um viver transformado, é preciso abandonar as velhas práticas e viver em novidade de vida, que é lá em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. De vez em quando a gente mesmo, eu não vou falar nem de vocês, a gente mesmo, eu quero. De vez em quando a gente quer agir conforme a gente agiu no passado. Quer agir com um jeitinho brasileiro. Sabe quando acontece isso, irmão? Um exemplo bem simples. Acampamento de igreja. Quando tem a fila do almoço, a gente quer logo arrumar um amigo e passar na frente, só que se esquece que atrás também tem uma pessoa com fome, igual a você. É um exemplo bem simples, bem básico, mas que é prática do velho homem. É não respeitar o próximo, é não amar o próximo. Um exemplo simples. Não é nem coisa grande que eu estou falando aqui, não é nem pecado grande, não é nem aquelas coisas que a gente, nossa... Às vezes a gente diz assim, não existe pecado nem pecadinho. Mas às vezes a gente diz que existe. Porque a gente às vezes acha que pecado é maior do que o outro, mas pecado é tudo igual. E tem coisinhas simples que a gente está tropeçando. Porque a gente dá ouvido e começa a agir da mesma forma que a gente agia no passado. Então, se nós estamos aqui essa noite, é porque nascemos de novo pela graça e obra do Espírito Santo. Então, se nascemos de novo pela graça e obra do Espírito Santo, hoje é noite da gente nascer de novo. É noite de pedir para que o Senhor nos limpe. É noite para pedir que o Senhor nos liberte de verdade. Libertação não é só de espírito maligno, não. Não é só obra assim grande que a gente diz, nossa, olha para ali, aquela pessoa ali é possessa. Às vezes a gente é oprimido e não sabe. Às vezes os demônios estão nos oprimindo. A gente fica com raiva fácil, se ira fácil, briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos. Às vezes a casa está a maior perturbação, às vezes a gente está em casa, no trabalho, e é uma agonia, é um desespero, e a gente não sabe o que é. Mas é a opressão maligna, é o diabo procurando brecha para estar perturbando a sua vida, para destruir a tua família e para destruir a tua vida. Mas nessa noite o Senhor nos convida a viver uma nova vida, a viver uma vida em Cristo Jesus, aonde a gente vai tampar as brechas, vai começar a abrir o
o olho e vigiar, ficar como um verdadeiro atalaia do Senhor Jesus. E quando o diabo vier por um lado, a gente já vira para ele, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Quando ele vier pelo outro lado, a gente vai abrir o olho e vai perceber aonde é que o diabo está querendo trabalhar em nossa vida. Aleluia. O diabo, ele não tem autoridade sobre a nossa vida. Não tem. Só quem tem é Deus. Só que o diabo, ele é astuto. Ele é igual um rato. O rato não tem osso. O buraco pode ser no tamanho do seu dedo, assim. Bem pequenininho, bem estreitinho o buraco. Mas o rato, ele consegue entrar. Porque ele não tem osso. Do mesmo jeito é o diabo. Ele procura uma brecha em nossa vida. E aonde tiver brecha, ele vai e entra, bota a mão suja dele e começa a atrapalhar e começa a sujar tudo. Por quê? Porque a gente está dando alguma brecha para ele. E se esquece que o diabo, ele atua em qualquer área, em qualquer pessoa e em quem ele achar espaço. Lembra de Pedro, discípulo do Senhor Jesus? Pedro andou sobre o mar. Mas Jesus, certa feita, falou para ele assim: quem dizeis os homens que eu sou? E os disseram assim: tu és João Batista, é Elias, Jeremias. E Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha para aí. Aí Jesus disse: não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Só que depois, Jesus disse assim: mas eu preciso voltar para Jerusalém, que eu vou morrer e que eu vou entregar a minha vida. Aí Pedro vai lá para Jesus e diz assim: Jesus, não precisa não. Para que o Senhor vai voltar para lá, rapaz? Fica por aqui mesmo. Só que Jesus, ele vê além. Está repreendido, Satanás. Porque você não conhece as coisas lá de cima. Você só conhece as coisas dessa terra. Quer dizer, não era Pedro falando, era o próprio diabo. Muitas vezes a gente está discutindo com nossos filhos, com nossos maridos, com nossas esposas, com nossos patrões, com nossos amigos e acha que é eles. E se esquece que muitas vezes pode ser opressão maligna, pode ser o diabo querendo falar para tirar nossa fé, para nos angustiar, para fazer a gente ficar triste. E a gente se esquece que a gente tem autoridade para repreender e mandar ele sair retirado em nome do Senhor Jesus. Ele só tem autoridade, ele só tem domínio se ele achar brecha. Mas se ele não achar, mas ainda assim que a gente tenha dado brecha para ele, a gente pode clamar pelo sangue do Senhor Jesus. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite é noite de mudança para nós aqui essa noite. É noite de libertação. É noite do Senhor Jesus fazer uma mudança verdadeiramente em nós. Tirar aquilo que nos afasta dEle. Aquilo que nos tira da presença dEle. Às vezes não é nem coisa grande, é coisas simples. Pode ser o eu, o orgulho. Pode ser a inveja. Pode ser alguma rancor que está no coração. Pode ser qualquer um desses sentimentos. Mas eu creio que o Senhor nessa noite, Ele ainda tem a broca para penetrar o nosso coração e trazer novamente o nosso coração de carne. Porque a palavra do Senhor diz que ela é martelo, que esmiuça a penha. Ela é espada que vai na divisão do espírito e da alma. Ela consegue ir aonde o raio-x não vai. Ela consegue ir lá nas juntas e medulas, aonde nenhum médico consegue ver. Mas o Deus que essa igreja serve, e o nosso Deus, Ele consegue nessa noite olhar para nós e enxergar como nós chegamos aqui. E Ele consegue ver o nosso coração. A palavra que tem lá no livro de Romanos 12, 2, diz assim: mas transformai-vos. Essa transformação é a mesma transformação que Jesus sofreu lá no Monte Transfiguração. Aquela mesma palavra que está lá, transfiguração, é a mesma palavra de transformação. Como foi a transfiguração de Jesus? Mateus 17, 5, diz assim: e foi transfigurado
diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as nuvens e as suas vestes tornaram-se branca como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Como foi aquela transfiguração? O rosto de Jesus ficou como o sol, e as vestes branca. Essa transformação que o Senhor Jesus quer fazer em nossa vida é desse mesmo jeito. Ele quer pegar nosso rosto e fazer brilhante como o sol, porque é o sol da justiça e o brilho do Espírito Santo em nós. E as nossas vestes sujas, salpicadas, Ele quer purificar e fazer igual a neve, branca, para quando as pessoas olharem para nós, elas perceberem Cristo em mim e em você. Para ter um viver transformado, precisamos entender que não somos mais deste mundo. Muitos de nós vivem como se fosse cidadão deste mundo ainda, desta terra. Não que a gente vai respeitar as leis, ou que a gente vai se rebelar contra o sistema. A gente vai viver da mesma forma que a gente vive, estudando, trabalhando, se casando, é desse jeito. Mas o que é importante aí é como a gente vai administrar essas coisas. É como a gente vai se comportar diante dessas coisas. Muitas vezes a gente começa a se envolver tanto com o mundo, a trabalhar, a estudar, a querer crescer, querer prosperar, e se esquece do céu, se esquece das coisas que tem lá em cima, e começa a viver como se fosse pessoa dessa terra, e se esquece que Deus traçou um plano e um projeto para cada um de nós. E que a gente, para ser feliz, precisa dar ouvido à vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e é perfeita. Então, querido, nessa noite, que a gente possa guardar essa palavra em nosso coração, precisamos ter um viver transformado. Precisamos viver uma vida de transformação em novidade de vida. Jesus falando para os seus discípulos, a oração intercessória, ele disse assim: não são do mundo, como do mundo eu não sou. Jesus não pediu que Deus tirasse seus discípulos do mundo, mas ele disse: deixa-os no mundo, mas livra-os no mundo. Eles não são do mundo mais, mas vão ficar no mundo. É assim ou não é com a nossa vida hoje? A gente está no mundo, mas não é deste mundo. A gente está lá no mundo, mas não pertence mais a esse mundo. Que o Espírito Santo de Deus possa gravar essa mensagem em nosso coração. Estamos no mundo, mas não pertencemos mais a este mundo, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário rasgou uma cédula que existia todos os nossos pecados, que existia já o preço, que era meu e seu, e que a gente não conseguiria pagar. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E hoje a gente pode estar aqui adorando a Ele, servindo a Ele e dizendo que só o Senhor é Deus, por causa do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra foi essa para nós aqui essa noite. E se os irmãos perceberem também, domingo a palavra também foi trazendo a gente para mais perto de Deus. E eu creio que quando Deus fala, Ele só fala com o que precisa ouvir. Às vezes a gente se lembra, mas aquela irmã precisava estar aqui, aquele irmão precisava estar aqui. Não, precisava não. Quem precisa somos nós que estamos aqui essa noite. Se ele precisasse, ele estaria aqui, porque Deus traria ele. Quem precisa somos nós que estamos aqui essa noite. E eu queria orar por você. Eu queria que a gente corresse para perto do altar de Deus nessa hora.
Davi, ele disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, mas quando eu confessei, um manancial de água viva fluiu dentro de mim novamente. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei o que o Senhor falou aqui para nós essa noite. Eu convido você para a gente orar. E se tem alguma coisa ainda que está atrapalhando a tua comunhão com Deus, se tem alguma coisa ainda que você não consegue se libertar, não consegue abandonar, hoje é noite que o Espírito Santo veio com um machado aqui para quebrar essas correntes e essas amarras que nos prendem em nome do Senhor Jesus. A gente sempre costuma dizer que Jesus tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, só para a bênção. Mas vamos dizer que o Senhor Jesus tem essa chave de Davi para abrir a cadeia que nos prende aqui essa noite. Vamos dizer que o Senhor Jesus tem essa chave de Davi para abrir as correntes e as amarras que estão nos prendendo, porque Ele tem poder para isso. Por isso que Ele se entregou na cruz do Calvário e deu um grito de vitória, maior que o estado do Pacaembu completo lá gritando o gol. Mas Ele gritou um grito diferente, Ele disse assim: está consumado, a vitória é minha e do meu povo, aqueles que um dia irão me reconhecer como Senhor. Estamos aqui essa noite, reconhecemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então a vitória que Ele conquistou lá na cruz também é nossa aqui essa noite, em nome do Senhor. Fecha teus olhos nessa noite, vamos fazer uma oração ao Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Nessa hora nós entramos na tua presença, Pai, com humildade, Senhor, e quebrantados. Queremos te pedir perdão por todos os pecados, por tudo aquilo de errado que a gente fez, Senhor. Pai, em nome do teu Filho, vem aqui essa noite, Pai. Tu tocaste no coração do teu servo, pastor, para estar colocando o título desse culto de libertação, meu Pai. Vem aqui essa noite libertando teus filhos, aqueles que ainda estão presos em alguma armadilha do diabo, aqueles que ainda estão presos a algum tipo de vício, alguma prática do passado. Vem aqui essa noite, meu Pai, e quebra as correntes em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vem fazendo a transformação aqui essa noite. Vem purificando nosso ser. Vem restaurando nosso altar. Deus, dá uma ânsia de vômito, meu Pai, diante da bebida, diante das drogas, diante do cigarro, diante de qualquer vício que esteja prendendo o teu servo aqui essa noite. Aleluia. Ramandorei, shuriderei, kio mandassui. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vem aqui essa noite, meu Pai. A tua palavra diz que não é por força e nem por violência, mas pelo teu Espírito. E a tua palavra diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nessa noite, Senhor, profetizo liberdade aqui para os teus servos. Vem libertando, meu Pai. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que bebia, não beba mais. Aquele que se prostituía, não faça isso mais. Em nome do Senhor Jesus. Lamandorei, shuriderei, kio mandassui. Aleluia. Clama ao teu Deus aí, querido. Clama a Ele nessa noite. Clama a Ele por libertação. Essa noite é noite de encontro. É noite que o Senhor preparou para quebrar essas algemas. Aleluia. Aleluia. Ramandorei, shuriderei, kio mandassui. Seja renovado pelo Espírito Santo de Deus aqui essa noite. Aumenta a força do meu irmão, Senhor. Aumenta a fé.
Restaura aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam desanimados. Aleluia. Amandorei, churiderei, que eu mandaço iderei. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. O nosso louvor aqui essa noite é Jesus. Esse nome tem poder. Jesus, esse nome abre as cadeias. Jesus, esse nome liberta. Jesus, Jesus, aleluia. Clamamos pelo teu nome, Jesus. Vem libertando aqui essa noite, Senhor. Vem tirando aquilo que não te agrada. Vem tirando aquilo que não te agrada, Senhor. Dá-nos uma nova mente. Dai a tua mente para nós, Senhor, a mente de Cristo. Tira, Senhor, aquilo que não provém de ti, aquele que nos afasta de ti aqui essa noite, meu Pai. Damandorei, churiderei. Aleluia. Damandorei, churiderei, que eu mandasse. Senhor, a tua palavra diz, meu Pai, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as hostes, as potestades do ar e os nossos inimigos, Senhor, que é o diabo e Satanás. Vem aqui nessa noite, Senhor, com o teu sangue. Purifica nossos pecados, meu Pai. Purifica, Senhor, nosso coração. Purifica nossa mente, meu Pai. Purifica nossas mãos. Coloca o colírio lá no livro do Apocalipse em nossos olhos. Demanda suiderei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Vem aqui essa noite abrindo as portas, Senhor. Vem aqui essa noite quebrando as prisões. Em toda a tua palavra, em todos os encontros que o Senhor se encontrava com o demônio, o Senhor vencia. Certa feita o Senhor foi lá em Gadara e conheceu aquele jovem gadareno. Quando o Senhor chegou diante dele, ele teve que se prostrar e dizer para ti, meu Pai, o que temos contigo, ó Filho de Deus, porque até os demônios reconhecem a tua soberania. Vem aqui essa noite, meu Pai, vem aqui essa noite, Senhor. Aleluia. Clama ao teu Deus nessa noite, querido. Clama ao teu Deus nessa noite. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de entrar diante do altar do Senhor em concerto. Essa noite é noite de confrontação. É onde o Senhor chamará eu e você para a frente dele, sentado, olho no olho. E ele vai começar a falar para nós que a gente precisa mudar, que a gente precisa abandonar as velhas práticas e que a gente precisa voltar ao primeiro amor, às novas práticas e começar a servir ao Senhor com satisfação e com prazer para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por este momento, meu Pai. Faz a tua obra em nossas vidas, Senhor. E se algum dos teus servos nessa noite veio aqui orando por libertação por algum parente, por algum amigo, enquanto nós estamos aqui orando, vai lá e visita, meu Pai. Vai lá e visita aqueles jovens que estão afundados nas drogas. Vai lá e visita aqueles que estão na prostituição. Vai lá e visita aquele marido que está preso no alcoolismo. Vai lá e visita aquela esposa que não te conhece ainda, meu Pai. Nós cremos que enquanto estamos aqui te adorando, o Senhor está trabalhando por nós. E nessa noite nós cremos que enquanto chegarmos em nossa casa, alguma coisa terá acontecido para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus.
Eu creio, meu Pai, que hoje é noite que o Senhor vai acalmar a tempestade. Hoje é noite que o Senhor vai mandar o vento se acalmar, parar, ficar quieto. E o Senhor vai trazer a bonança para os nossos corações. Paz interior, Senhor. Vem curando as feridas nessa noite. Vem tirando as frustrações. Vem tirando o desânimo. Vem fazendo a obra por completo aqui essa noite, Senhor. Avivamento. Aviva o nosso coração. Tira a tristeza. Tira a amargura, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, alegria, Senhor, traz alegria para o nosso coração e força para continuarmos na Tua presença, em nome Teu, Jesus. Obrigado, meu Pai. Amém, Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.